Olá, hoje aqui é sexta-feira, dia 28 de abril, né? Quase 19 horas. Essa semana foi bem corrida, mas eu sei que tem bastante dúvidas. A gente vê muitas coisas no noticiário e também tem dúvidas específicas, né? E eu vou falar delas aqui com relação ao tanto ao inquérito 4921 quanto ao inquérito 4922. Importante, né, todos saberem que tiveram aquelas primeiras 100 denúncias e essas 100 denúncias elas foram recebidas, ou seja, todas as pessoas que o Ministério Público, né, que é a acusação, fez a denúncia, uma acusação formal, foram recebidas, tá? Mas teve votos dos ministros. Então hoje a gente tem os ministros. Hoje a gente tem, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ministros. Desses 10 ministros, 8 votaram a favor, ou seja, a maioria. Então vai ser recebida a denúncia para essas pessoas. Agora, tiveram 2 votos divergentes, tá? Que foi o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, tá? E são votos interessantes. E o que acontece quando tem votos divergentes? É possível, sim, buscar-se um recurso, tá? Então a gente está aproveitando que tiveram aquelas 100 primeiras pessoas que estão presas e a gente está estudando justamente para ver a melhor forma. Aqui no escritório a gente acredita que o processo correr rápido não vai ter muita serventia, ou seja, não vai ser muito benéfico para ninguém. Justamente porque a gente sabe que tem uma CPI, né, sendo instaurada, provavelmente começando aí na próxima semana. Então é importante que a gente tenha esse cuidado de saber o que o externo pode atrapalhar aqui no interno ou ajudar. E na nossa visão, o processo passou a correr mais rápido justamente por causa da CPMI, que provavelmente vai para frente. Pelo que tudo indica, também a gente vê que, claro, tem manobras e tudo, mas pelo que tudo indica, vai para frente. Então, a gente fez parte já tivemos clientes que fez parte da segunda leva, que foi 200 pessoas, sendo que a gente passou inclusive feriado de sexta, sábado e domingo trabalhando o dia todo nesses dias, e porque tinha que ser feita a defesa e a sustentação oral. Mas a gente aproveitou porque está sendo de forma rápida e fizemos todas as sustentações orais das defesas. Claro que vai ter uma diferença para quem é do inquérito 4921, que foi preso no dia 9 de janeiro, e para o inquérito 4922, de quem foi preso no dia 8 de janeiro. E eu vou falar aqui qual foi a divergência, tá? Tanto o ministro Nunes Marques quanto o ministro André Mendonça, eles votaram dizendo que o STF não era competente, ou seja, que deveria ser julgados, acusados em outro local que não o Supremo Tribunal Federal. E no caso aqui do inquérito 4291 ou 4921, foram rejeitadas, né, todas as denúncias. No caso, foram na verdade aceitas todas as denúncias, né? Mas esses 2 ministros, eles entenderam por rejeitar a denúncia, tá? Esses 2 ministros, o Nunes Marques e o André Mendonça, tá? Isso para as pessoas que foram presas ali no dia 9 de janeiro, tá? E aqui no inquérito 4922, o ministro Nunes Marques também entendeu por rejeitar as denúncias, tá? Mas só o ministro Nunes Marques. Enquanto no inquérito 4921 foram tanto o Nunes Marques, ministro, quanto o ministro André Mendonça, tá? Então é preciso vocês entenderem isso. E também teve a questão de que não seria o STF competente.
tá? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas em linhas gerais, simplificando, a gente tem um voto divergente no seguinte ponto: tem ministro que entendeu que não pode ser recebida a denúncia, né? Porque não tem indícios suficientes nessa fase pré-processual, que no caso é um inquérito. Então, por que o Ministério Público, né, o PGR, denunciou todos de forma igual, similar, né? Então, por quê? E outro ponto também foi que por que a competência é do STF? Não deveria ser o devido tribunal? Ou seja, não, por que está sendo o STF? Então, ficou esse questionamento. Então, esses dois ministros eles não concordaram. E agora a gente está traçando uma estratégia justamente para ver o seguinte: como que a gente pode fazer para ser o processo mais demorado, né? Que eu acredito que é a melhor estratégia, é o processo mais demorado, porque uma coisa que vocês têm que ficar atentos é o seguinte: quem foi preso no dia 9 de janeiro e na denúncia diz isso, ela pode ser aditada. O que é isso? Ela pode ser acrescentada. Então, se por acaso alguém foi preso no dia 9 de janeiro, pode ser que agrave a situação da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Às vezes a pessoa tem fotos, alguma coisa assim, dizendo: ó, eu tô fora do Congresso, tô fora do Planalto, ou seja, tô uma foto fora. Mas isso não é interessante, porque até o momento não sabemos o posicionamento do que eles querem. Porque uma coisa é quem está lá dentro, outra coisa é quem está lá fora, né? Mas o fato de estar lá fora mostrando o Congresso quer dizer que estava bastante próximo, que pode colocar em dúvida, então pode prejudicar. Então esse não é o momento, tanto é que nas defesas e sustentação oral a gente não entrou no mérito, ou seja, a gente falou que era genérica a denúncia, tá? Porque ela realmente é genérica, e nos resguardamos do direito de falar de fatos, de mérito, no momento oportuno, se fosse ser recebida. Eu já tinha falado para vocês que ia ser muito difícil não ser recebida, mesmo que fosse de forma injusta ou que um processo normal fosse recebido. Então isso a gente já sabia, e não é só nesses casos, tá? Normalmente os processos muitas vezes não deveria ser recebido a denúncia, né? E é recebido. E esse julgamento foi para tratar justamente isso. E é preciso entender que agora a gente vai ver a melhor forma de seguir, tanto para ver o melhor recurso, enfim, para que o processo não corra rápido. Muitas das coisas a gente vai falar depois, porque tem uma estratégia defensiva que tanto pode mudar, quanto essa estratégia no nosso escritório pode divergir de outras estratégias, mas ao nosso ver a gente viu que tem muitos escritórios de advogados que não estão tendo uma estratégia, que estão simplesmente no processo, fazendo defesas e não pensando no futuro ou como que o processo pode ser. Mas aqui não, a gente tem pensa de forma bastante estratégica. Então, o que eu queria dizer aqui, né, nessa fim de sexta, é que realmente já foram recebidas denúncias e que o caso de vocês provavelmente vai ser parecido, tá? E é até interessante porque, como teve voto divergente, isso pode nos ajudar a ter uma demora no processo. Por quê? Ainda mais para quem está no inquérito 4921, porque são penas baixas, então é interessante, né, que se busque também uma prescrição, ou seja, que o processo fique tão preparado que tenha uma possibilidade de não responder por nada. Porque a gente sabe que quem já está em liberdade, que eu falo aqui tanto com a família quanto quem já está em liberdade, quem já está em liberdade está numa situação excelente. Justamente porque tem pessoas do dia 8 que ainda estão presas, pessoas do dia 9, mesmo de forma indevida. Então, a gente aqui no escritório também está lutando para do dia 9, todos os nossos clientes estão em liberdade, porque realmente é o correto. Infelizmente, alguns advogados não conseguiram, eu acredito que por diversas falhas, tá? Mas, enfim, não conseguiram. E
pessoas presas no dia 8 tem uma chance de sair, principalmente questão de saúde, é o que a gente está lutando aqui, e acredito que o nosso cliente vai sair. Mas só para dizer que mesmo uma pessoa com problema de saúde ainda está lá, né? E muito provavelmente só vai sair com tornozeleira eletrônica. Eu acredito que enquanto tiver pessoas presas, principalmente no dia 9, não vai ter muito o que se falar, né, de questão de tornozeleira eletrônica ou não. Mas é importante saber que qualquer descumprimento pode ter uma reversão, ou seja, pode-se ter uma prisão preventiva novamente. Então tem que ter muito cuidado, tanto para manter e quanto para ver. No processo também a gente está analisando e não teve nenhum alargamento. O que teve foi concessões para quem fosse fazer cirurgia, mas só no momento da cirurgia e um pós-operatório bem curto. E já deveria estar com a tornozeleira eletrônica. Então o processo está bem rígido. Tem algumas informações que, conforme for passando o processo, a gente vai falando. Aqui eu estou justamente para falar que realmente é importante vocês saberem que teve uma divergência de votos, tá? É o momento inicial, mas teve divergência de votos e que isso pode ser importante e a gente vai buscar usar ao nosso favor, a favor de vocês, tá? Claro que o procedimento está sendo totalmente diferente e depois de receber a denúncia, né, o passo normal, claro, sem falar aqui do possível recurso que a gente possa conseguir ganhar tempo no sentido de demorar mesmo, vai ser o interrogatório, que possivelmente vai ser realizado por meio de carta de ordem, ou seja, o ministro do STF vai enviar uma carta, né, que se chama carta de ordem, um documento, passando poderes para que os tribunais da região façam essa audiência. E provavelmente quem está preso vai ser o de Brasília. Então vai ter esses poderes que são passados somente para fazer um interrogatório. E toda decisão e processo vai ser no STF. Eu vou explicando passo a passo. Tem até um vídeo que eu fiz explicando o regimento interno todo, que eu depois ele está público. Se vocês acompanharem no meu YouTube, vocês vão conseguir ver depois, quando for publicado, tá? Mas ali, quando chega num determinado ponto, eu mesmo começo a dialogar, né? Porque justamente tem muitas dúvidas com relação a como será feito. Então, eu estou falando procedimento que vai ser de interrogatório, provavelmente por meio de carta de ordem, né? Para os tribunais, para que juízes façam, mas pode ser diferente. Isso é o que eu acredito que provavelmente vai ser. Então, claro, a todo passo eu vou estar informando vocês. Essa semana a gente trabalhou bastante, tanto em pessoas que foram notificadas, né? Então a gente está fazendo a defesa, quanto as sustentações orais estão todas prontas, tá? Justamente para não ter, para já ficar tudo certo e ter mais tranquilidade e cumprir todos os prazos e tudo do processo de uma forma muito boa, ou seja, sem surpresas. E estamos acompanhando e monitorando a todo tempo. Hoje é sexta e a equipe está bastante cansada, no sentido de que além daqui a gente tem outras atividades, então vou até pedir aí que eu estou mandando aqui na sexta, né? Mas é importante saber que nos horários comerciais, na segunda, a gente vai estar à disposição, ou respondendo, né, o que foi solicitado, ou enfim, voltando à comunicação, tá bom? Era para eu ter feito antes, mas hoje eu fiquei no presídio a manhã toda. Eu gosto de fazer os comunicados e à tarde fomos com a equipe no STF para fazer os devidos trabalhos ali juntamente no gabinete, porque quem está preso é importante, né? Principalmente quando é um caso do dia 8 de janeiro, é importante ter um acompanhamento diferente, ou seja, a gente precisa fazer um trabalho ali próximo do STF, do tribunal. Então a gente estava fazendo aquele trabalho, mas a gente próxima semana volta com toda a força e, claro, muita coisa já está pronta.
outras a gente está inclusive só aguardando o prazo. Então, ficando qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui pelo grupo de vocês. E dos próximos passos, a gente vai continuar gravando vídeos, tá? A gente viu que é uma forma boa, porque tem muitos detalhes. E depois a gente pode, quando for tendo o julgamento de cada um, a gente pode explicar de forma específica. Aqui eu estou explicando porque, de forma geral, prevendo, né? A gente, ou seja, não é o caso de vocês ainda, mas prevendo o cenário que pode acontecer, para que a gente não seja pego de surpresa e já vendo a melhor estratégia. Eu agradeço aí, um bom final de semana a todos, ou bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. E a Ribeiro Veio deseja o melhor para vocês e contem conosco. Um abraço para vocês e até o nosso próximo contato, o nosso próximo vídeo, enfim, seja como for. Um abraço para vocês.